Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Paz, irmãos. Nesse momento vamos estar orando e agradecendo a Deus por poder estar nesse ambiente, tendo a revelação, a ajuda, socorro e auxílio de Deus por meio do Espírito Santo. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos e orar. Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento, por poder estar em comunhão contigo, com o teu Espírito, aprendendo da tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Te damos graças, Pai, em nome de Jesus, por uma rica esperança a qual a tua glória nos proporciona. Por uma rica esperança da tua vinda, Pai. Por uma rica esperança da tua graça, do teu amor e da tua bondade, Pai. Em nome de Jesus, te damos graças porque o teu Espírito está em nós, em nosso meio, trazendo consolo, auxílio, direção e instrução na palavra. Obrigado, Pai, porque está consumado e foi liberado um reino de graça e vitória em Ti, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento, que a Tua palavra seja disseminada nesse lugar e ela possa se tornar viva e eficaz em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Para começar esse culto nessa tarde, vamos ler algo, não na Bíblia, mas algo que rege a lei do nosso país, da Constituição Federal. O artigo 5 fala que estipula ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. A Constituição é a autoridade máxima regente de um país, ela vale mais que o presidente. E isso aqui determina que igreja nenhuma seja fechada e que o governo e o Estado dê suporte e segurança a todas as igrejas. Então, não tem nenhuma igreja que está abrindo, fazendo culto, descumprindo lei, nem sendo insubmissa às autoridades, porque a autoridade máxima diz que é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Então, esse negócio de não, mas quem está fazendo culto está descumprindo, está sendo insubmisso, não, está fora, porque a gente está sendo submisso à autoridade máxima que é Deus, que Ele diz: quanto mais que se aproximam os últimos dias, congregai. E a Constituição, a lei, fala que é livre o exercício dos cultos e que o Estado deve proteger esses locais. Então a gente não tem que estar preocupado de estar dizendo que está insubmisso nisso ou naquilo, não. Porque a gente está submisso à lei dos homens e submisso à lei de Deus, que diz que devemos cultuar. Devemos congregar, devemos aprender a palavra. O próprio presidente deu uma declaração dizendo que a igreja é o local de refúgio para os homens, é um local de socorro. Então, se os homens que estão falando, estão precisando desse local de auxílio, os ímpios estão perguntando: cadê o hospital que está fechado, a igreja? Os ímpios estão fazendo essa pergunta. Então, por que nós, que temos a fé em Cristo Jesus, a fé que nos salvou, vamos ficar escondidos, intocados dentro de uma casa? No versículo de Romanos 13, capítulo 13, versículo 1. Romanos 13, 1 diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem terão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizer o mal teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Nesse versículo mostra que a autoridade está para quem faz o mal. Quem deve ter medo da autoridade é quem está fazendo coisa errada, nesse versículo. Quem estiver fazendo coisa errada deve ter medo da punição, porque a autoridade, ela vai trazer consequência ao nosso erro.
Se a gente estiver fazendo o que está certo, a gente não deve ter medo. Porque a gente está fazendo o certo, o bem. E quando a gente faz o bem, a gente está sujeito principalmente a Deus. Porque Deus é bom e dele vem toda bondade e todo bem, e todo benefício. Amém? Então, quando a gente lê esse versículo e entende que a gente deve estar sujeito à autoridade, nós estamos nesse momento cultuando debaixo da autoridade de Deus e dos homens. Entendendo que é livre o exercício do culto. E que a Constituição garante isso. Então, nesse versículo, vemos que estamos não em submisso, mas estamos debaixo da submissão. Em Malaquias 4, peço que vocês abram lá suas Bíblias. Malaquias 4, a partir do versículo 1. De lá, vizinho a Mateus, do Novo Testamento. Antes de Mateus é Malaquias. Malaquias 4, 1. Nesse versículo, Deus trata mais a respeito da desobediência e do que vai acontecer com quem vive nessa vida. Malaquias 4:1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, como o resto, coisa descartável, queimada, destruída. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem a raiz nem o ramo, vai ser arrancado tudo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, quem aqui nasceu de novo que teme o nome de Cristo? Amém. Então, todos esses que temem o nome de Cristo, nascerá o sol da justiça para esses, trazendo salvação nas suas asas e cura, e saltareis como bezerro solto da estribaria. Quando solta um bezerro, que ele sai pulando de alegria. Assim vai vir a cura para os que temem ao Senhor, para os que temem o nome do Senhor, para os que têm Cristo como Salvador. Quando ele diz está consumado, houve cura, houve libertação, houve salvação, houve restauração. E não é qualquer gripe, nem qualquer vírus que vai derrubar aquele que teme a Deus, não, porque ele vem com cura, ele vem com salvação para a nossa vida. No versículo adiante fala: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Nesse versículo ele manda a gente atentar para a lei de Moisés, lembrar da lei de Moisés, prestar atenção na lei de Moisés. Paulo, falando no versículo de Romanos 7, Paulo fala que a lei, ela veio mostrar o pecado. E se nesse versículo ele está falando que vem cura para aquele que teme ao Senhor e para observar a lei, o que é que a gente está fazendo? Observando a lei. A lei mostra o pecado. Se a gente observar a lei, a gente está identificando algo errado. O pecado não é um erro cometido? O pecado não é uma queda? O pecado não é algo que a gente fez errado contra Deus? Ele está mandando nesse versículo a gente observar a lei. Ou seja, ter consciência de que se tiver algo errado, a gente deve se arrepender. Em Romanos 7, a partir do versículo 8. Romanos 7, 8. 7, 8. Romanos 7, 8. Paulo está falando a respeito da lei. Romanos 7, 8 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. E o mandamento que me fora para a vida. Ou seja, a lei traz à tona o pecado e mostra Cristo.
A lei mostra que o homem, depois que Adão decidiu desobedecer, está morto no pecado. Mas a lei, quando foi estabelecida por Deus, lá no Horebe, no Monte Horebe, veio mostrar o pecado e que havia uma forma da gente se arrepender e chegar a Deus de novo, que no caso é Cristo. A lei foi o apoio, a lei foi o suporte para Cristo, para que Cristo viesse trazer a salvação. Porque sem conhecimento do pecado a gente não seria culpado, nem seria condenável, porque a gente não conhecia nem sabia. Mas a lei veio mostrar que o homem estava numa situação de pecado e morto. Mas a lei, em Cristo, foi estabelecida a salvação. Continuando aqui, no versículo de 2 Crônicas 7, capítulo 7, 2 Crônicas 7, 13. 2 Crônicas 7, 13, no Velho Testamento. 2 Crônicas 7, 13. Nesse versículo, ele fala algo interessante e algo que pode confrontar e trazer a cabeça de muitos. Ah, mas eu sou santo, eu não sou pecador, eu não tenho erro, eu não tenho falha, eu sou o super-homem. Mas nesse versículo ele fala algo que devemos atentar para ele. Naquele outro versículo de Malaquias ele fala para a gente observar a lei. Paulo diz que a lei vem mostrar o pecado. E nesse versículo aqui, no versículo 13, diz assim: se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nesse versículo ele diz, olha, preste atenção, se o povo se arrepender e se humilhar. Aí você pode estar pensando, eu vou me arrepender de quê? Se eu já aceitei a Cristo, se eu não estou pecando. Quando uma criança está aprendendo a escrever, ela comete erros ortográficos, ela erra, ela faz alguma coisa, até aprender o sentido real da língua e escrever normalmente, não é? Da mesma forma, nós, no dia a dia, nós ainda erramos em coisas que a gente acha que é normal. Ah, mas como é que eu vou saber isso? Observando a lei. Que lei? A lei de Deus, a palavra de Deus. Lê na Bíblia, resumindo. Você não vai pegar as pedras da lei e vai ficar olhando para ela. Não, você vai ler a Bíblia. Porque você lendo a Bíblia, você vai ver aquilo que você ainda tem de ruim, de podre dentro e vai anular por meio da palavra, porque a palavra é viva e eficaz. A palavra, e tem um versículo que Paulo fala que nós devemos se expor à lavagem da palavra. A lavagem, como é que lava uma coisa, né? Com água? Então a gente limpa a nossa vida com a palavra. A gente deve, em outro versículo, pensar no que é bom, amável, de boa fama, limpar nosso juízo de coisa ruim com a palavra. Por quê? Tem coisa boa, amável, de boa fama, maior do que a palavra? Não tem. Então, se nós entendermos que, por meio da lei, observando a palavra, vamos identificar aquilo que necessitamos melhorar e vamos orar, e Deus vai ouvir, o que é que impede de fazer isso? Nada. Só o nosso orgulho. Até no próprio versículo ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Para uma pessoa que acha que é o justão, que não tem nenhum erro, que é o super crente, para ela é uma humilhação pedir perdão. Porque ela acha que está 100% íntegro diante de Deus. Só que tem que entender que existe, no processo, na nossa caminhada, existem falhas e que a gente tem que melhorar a cada dia. Porque se nós tivéssemos diante de Deus, perfeitos, assim como o varão, que foi Cristo, eu acredito, eu tenho uma crença particular que nós já teríamos sido arrebatados, assim como Elias, Enoque. Porque o que a gente ia estar fazendo aqui, com um corpo perfeito, incorruptível, perfeito, sem errar nada, chegando em todo canto e fazendo aquilo que Jesus fez?
Porque ele foi tentado em tudo e nada errou. Às vezes nós ainda deslizamos, ficamos com raiva de besteira, a carne da gente se sobressai, a gente ainda, às vezes, morde a língua para não dizer uma coisa com os outros. Isso tudo é errado. Não é só beber, fumar e ir para as festas que é errado. Mas existem atitudes no nosso dia a dia que são erradas. E que são realmente essas coisinhas que a gente deixa passar, que às vezes nos freiam e nos colocam em uma situação de estar recebendo algo ruim, não de Deus, mas do pecado, por conta de nossas atitudes e do nosso orgulho. Mas nesse versículo, quando ele diz, se o meu povo se humilhar, eu vou ouvir, eu vou responder, eu vou abrir os céus, eu vou curar eles, eu vou cuidar deles. E ele vai sarar a terra. O que é sarar a terra? Trazer cura sobre o nosso ambiente de vida, o nosso dia a dia, nossa família, nossa casa, nossa comunidade, nosso bairro. Ele vai trazer cura. Quando a gente se humilhar, se arrepender e se converter, deixar de andar pelo caminho mau. Porque há caminhos que levam para a morte. Há caminhos que levam para a destruição. Enganchou agora. Destruição. Mas o caminho, a verdade e a vida, Cristo, nos leva para um caminho de paz, bondade, cura, saúde, salvação. E é nesse caminho qual que a gente deve andar. No caminho de justiça, no caminho de humildade, no caminho de a cada dia estar se convertendo dos seus caminhos maus. Em Atos 1:8, por favor, abram lá. Atos 1:8, no Novo Testamento, depois de João. Atos 1:8. Atos 1:8 diz assim: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Isso já aconteceu. Quando Cristo disse, pouco tempo depois, o Espírito veio e derramou esse poder dentro da igreja. E esse poder foi derramado dentro da igreja, não para a gente estar se escondendo com medo de uma gripe, ou com medo de qualquer coisa, porque o perfeito amor joga fora todo medo. Mas para que a gente viva esse poder. Como é que se vive o poder de Deus? Praticando a palavra. Porque quando você pratica a palavra, a Bíblia fala que aquele que ouve meus mandamentos e pratica, esse é amado do meu Pai. E eu os amarei e se manifestarei a ele. Praticar a palavra vai trazer, além do amor de Deus, de uma forma maior para a nossa vida, vai fazer com que ele se manifeste para a gente. Eu estava lendo hoje sobre o Balaão, aquele profeta que a jumenta falou com ele. E Balaão, ele disse ao rei, olha, eu não vou para lá falar aquilo que você quer, eu vou falar aquilo que Deus quer. E em todas as vezes que ele foi amaldiçoar o povo, ele disse, olha, faça isso, isso e isso, o rei fez, ele disse, agora eu vou ali perguntar o que é que Deus quer que eu diga. E Deus falava diretamente com Balaão, dizia, olha, diga assim, 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 Balaão ia e falava como Deus disse. E isso numa velha aliança. E hoje, Deus, numa nova e superior aliança, quer ter mais, de uma forma maior, essa comunhão com a gente. De nós orarmos, ele responder e conversar conosco. Assim como nós estamos nesse momento vindo, falando, um com o outro aqui. Ele quer se revelar, se manifestar de uma forma grandiosa, principalmente agora que estamos chegando, muito mais do que quando Paulo escreveu esses versículos, nos últimos dias. Muito mais que esses últimos dias se aproximam cada dia mais. Se a gente for fazer uma conta natural do tempo que Paulo escreveu para hoje, se aproximou mais ou não?
Já passou mais, o quê? Uns 2000 anos de lá para cá. E hoje estamos mais próximos, mais longe. Estamos mais próximos porque o tempo passou. Mas naquele tempo, os homens já tinham a consciência de, eita, ele vai vir, ele pode vir a qualquer momento. Eita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que meditar na palavra. Para quê? Para que eu seja uma pessoa que não esteja errando com besteira. Até no nosso dia a dia, às vezes a gente perde tempo arengando com pessoa dentro de casa, com menino, com o que quer seja, e deixa de aproveitar momentos. Lógico que devemos entender que existe disciplina e devemos entender que existe tempo para tudo. Só que às vezes o tempo que era para aproveitar é desperdiçado com briga, é desperdiçado com biquinho, com beicinho, com raiva. E às vezes se deixa de aproveitar algo bom por conta de birra, por conta de meninice. Só que isso, segundo Deus, devemos aniquilar, tirar do nosso meio. Porque é algo que não é benéfico para ninguém. Se fosse bom, Deus dizia, de manhã quando acordar, brigue da primeira hora até de noite. Mas não, ele diz, tenham paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá, porque a paz do mundo é passageira. Mas a paz de Deus em Cristo é eterna. E se temos paz com Deus, vamos andar a cada dia com paz e sendo um instrumento do poder de Deus em todo lugar. Na nossa cabeça, às vezes, só vemos o poder de Deus como algo estrambólico, como algo que parece aqueles filmes cheio de efeito especial, mas na verdade o poder de Deus é quando você deixa de mentir, quando você deixa de ir no mercado, o povo dá um troco errado, você passar e botar no bolso. É quando você deixa de estar arrumando confusão por qualquer coisa. Porque confusão, onde há confusão e contenda, há um espírito maligno, segundo a Bíblia. E quando a gente está buscando, arrumando confusão, a gente está com o espírito do cão. Porque se há um espírito maligno e a gente está atrás de confusão, então a gente está se envolvendo com o capeta. Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus é viva, eficaz, fiel, poderosa e funciona. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver exemplos. Eu não vou nem citar Jesus agora para não pegar pesado, porque Jesus já é o máximo. Mas se olharmos para Paulo, para Silas, para Barnabé, para Marcos, para Estevão, que foi apedrejado. Quando Paulo estava na Ásia, ele e uns gatos pingados lá, uns irmãos, eles em 3 anos pregaram o evangelho para toda a Ásia. E ele estava sendo perseguido. Eles estavam corridos. O povo querendo pegar eles correndo e pregando. E alcançaram toda a Ásia. Estevão, ele pregou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para os doutores da lei. A ponto de quando ele terminou, os cabos olhou para ele e falou, oxe, a cara dele está brilhando, parece um anjo. Porque ele tinha consciência do poder que estava nele. Aí agora eu vou para o extremo, vou para Jesus. Em tempos de Cristo, quando ele andava, naquele tempo da lei, tinha locais que eram para os impuros, onde pessoas que estavam doentes de lepra, que estavam doentes de alguma coisa contagiosa, estavam lá, separados, os rejeitados. Cristo ia para o meio deles. Quando passava, curava tudinho. A Bíblia fala que ele estava andando numa estrada, veio 10 leprosos ao encontro dele. Ele correu, se escondeu, ficou de quarentena, não. Ele disse, olha, volta lá, vai lá dizer ao sacerdote que vocês foram curados. Quando ele estava indo no caminho, ficou os 10 bons, só voltou um para agradecer. Se você ler a Bíblia, você sabe que está escrito. E a lepra, será que era contagiosa como esse momento que estamos vivendo hoje? Será que a lepra pegava?
E naquele tempo, os métodos dos médicos não funcionavam. Para ter uma ideia. Mas Cristo estava no meio do povo curando os doentes. No tanque de Betesda, será que tinha gente com doença contagiosa ali? Que o povo ficava esperando para as águas ser mexidas pelo anjo quando descia, para pular dentro da água e ser curado. Quando Cristo chegou lá, será que tinha gente com doença contagiosa? E ele estava no meio do povo. Ah, mas era Cristo. Mas Cristo disse, todo poder eu vos dou. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não fará mal. Foi Cristo que disse, não foi eu que disse, não. Então, se ele falou, meu irmão, está falado, acabou-se. Se essa agonia todinha é porque um governador, um prefeito, alguém disse que era para ficar trancado dentro de casa, o povo está tudo doido, está tudo dentro de casa trancado. Imagina quando Cristo disse, eu vos dou o poder. Será que a palavra de Cristo vale mais do que uma pessoa natural? Ah, mas você está incitando o povo a se rebelar contra as autoridades. Estou não. A Bíblia fala que devemos obedecer primeiro a Deus. Quando prenderam Pedro e João e levaram diante do Sinédrio, disseram a eles, olha, não pregue nem ensine nesse nome. Deram umas lapadas em Pedro e em João e botaram ele para correr. E eles disseram antes, olha, é mais importante obedecer a vocês ou a Deus. É melhor obedecer a Deus que a vocês, homem. Vocês são homens igual a gente, Deus é Deus. E partiram, levaram uma pisa e chegaram lá diante dos irmãos, oraram, agradecendo a Deus porque foram perseguidos pelo Evangelho e tiveram a honra de ser perseguidos pelo Evangelho. Não tem lógica natural, espiritual, de outro planeta, de ficar trancado dentro de casa quando o Evangelho poderoso desse está dentro da gente. Se esse Evangelho for vivo, realmente como a gente fala, propaga, diz que é, a gente vai ver o resultado dele no nosso dia a dia. Porque se for somente para falar, é melhor botar um papagaio aqui, ou então um radinho de fita gravado e ficar falando aqui para vocês. Se a gente está se unindo aqui, se a gente está diante de Deus, buscando a palavra, buscando se consertar, buscando se ajeitar, buscando sair dos caminhos maus, por que Ele não vai sarar a nossa terra? Por que Ele não vai trazer a cura nas suas asas? A palavra de Deus, ela proporciona para nós uma vida debaixo da proteção de Deus. Precisamos meditar nela e confiar, porque se a gente não fizer isso, nós não vamos usufruir nem andar nessa liberdade que ela tem para a nossa vida. E vamos ser escravos do medo, do pecado, da morte. A Bíblia fala que, como eu já citei, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo, está escrito em Romanos 5,5. Esse amor faz com que a fé em Cristo opere. Deus nos deu uma medida de fé a cada um. E essa medida de fé, ela foi para que a gente viva essa fé. E essa fé só funciona pelo amor. Se o amor foi substituído pelo medo, a fé não funciona. Não existe fé. Automaticamente, se não existe fé, como nós somos salvos? Se só somos salvos pela fé em Cristo. Como temos salvação? Se a fé só funciona pelo amor. E se nós estamos com medo, se no lugar do amor está o medo? Devemos pensar e meditar que a palavra de Deus é como quebra-cabeça, ela se encaixa completamente. Mas o Espírito Santo vai nos revelando ela a cada dia para que cada peça fique no seu devido lugar. E entendendo que o perfeito amor lança fora o medo, nós vamos viver sem temor ao espanto noturno, ainda que andemos no vale da sombra da morte, ainda que estejamos passando de lado dos defuntos. Os defuntos se levantam e vêm agarrar os pés da gente, a gente não vai ter medo. Por quê? Porque o perfeito amor está em nós. Que essa consciência seja gerada na nossa vida, que o perfeito amor foi colocado dentro de nós.
E com esse perfeito amor é possível vencer o medo. Medo de quê? Medo de morrer principalmente, porque se a gente morrer a gente vai para a glória. Paulo, em determinado texto, diz que lá é incomparavelmente melhor a tudo que a gente pensou e já viu hoje. E por que a gente tem medo de morrer? Por quê? Será que a gente está valorizando mais aqui do que algo incomparavelmente melhor? Eu vejo que cada um de nós, diante de Deus, tem o tempo determinado para estar aqui na terra. Nem mais nem menos, Ele sabe. Só que a única forma de diminuir esse tempo é quando a gente vive pecando. Se a gente está buscando o conserto de Deus, se ajeitar, sair do caminho mau, por que a gente vai ter os nossos dias diminuídos? Ainda que venham sintomas, circunstâncias, crise, enfermidade, morte, mas Deus é poderoso para nos livrar de tudo. Porque se o guarda de Sião não vigiar a nossa vida, em vão a gente vigia. Porque a gente, meu irmão, a gente é ser humano, a gente está no processo de crescimento em Deus, está aprendendo a cada dia a se desviar do mal e a viver segundo a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E se nós, que somos humanos, não tivermos a consciência que nosso Pai é poderoso em tudo, nós somos crentes de quê? Somos crentes só de conversa. Na hora do aperto, se afrouxar, a gente está vivendo o que é evangelho? Se na hora que aperta, sair a palavra, a gente está vivendo realmente o evangelho. E a palavra diz que a gente é um povo ousado, intrépido. Por quê? Por conta de Cristo. E que essa autoridade de Cristo, ela está em nós. Ela foi colocada e dada a nós por Ele, pelo próprio Cristo. Eu vos dou um nome sobre todo nome. Eu vos dou autoridade sobre demônios. Eu vos dou autoridade de curar doenças. Ah, mas a gente tem muita coisa na cabeça que freia isso, lógico. Nós temos um tempo de vida antes de Cristo que recebemos um monte de porcaria do mundo. E não é 30 minutos, 1 hora de culto que vai limpar isso não. Mas é uma vida em intimidade com Deus. E quem é que vive essa vida em intimidade com Deus? Cada um de nós. Se a gente achar que o evangelho é só brincar, é só se divertir, é só estar de lado um do outro, nós não vamos vivê-lo. Nós só vamos estar passando tempo. Que possamos ter essa consciência que o perfeito amor está em nós e ele aniquila com todo medo. E nessa noite, possamos entender que o Espírito de Deus, o poder de Deus, a dinamite de Deus está em nós. Amém. E quando nós entendemos que somos luz, que chegarmos nas trevas que está no mundo, é cair pedaço de campo para todo lado, porque a dinamite vai explodir. Amém? Então nessa noite, essa foi a palavra, espero que cresçamos e possamos detonar cão em todo canto. Amém? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.